Recording in progress. Bom dia a todos que já se encontram aqui na sala. Deus seja louvado pela presença de cada um. Deus seja louvado por essa promessa, essa certeza que nós temos, que nós nunca andamos só. Seja em qualquer situação que nós estejamos passando, Deus sempre está conosco ao nosso lado. E agora nós vamos iniciar o nosso culto de adoração a Deus, de consagração a Deus, porque, graças a Deus, nós não temos nos conformado com este mundo, mas cada dia ao amanhecer nós estamos aqui juntos para mostrar ao universo que nós servimos ao grande Deus, Criador de todas as coisas. E a nossa mensageira de hoje vai ser a nossa irmã Belinha, que já se encontra aqui. Irmã, nesse momento você pode fazer a oração, por favor, e após a oração já pode iniciar a mensagem. Está com você. Deus lhe abençoe. Irmã, seu microfone está fechado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pelo convite. Pena que eu não posso ver as vossas caras, está tudo escondido atrás de um quadradinho preto. Mas mesmo assim eu sei que estão por aí. Se alguém quiser abrir,
eu gostava de ver os vossos rostos. Vamos então curvar as nossas cabeças para orarmos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, na sua presença, pela manhã, gratos pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque o Senhor nunca abandona um filho seu. As suas misericórdias se renovam cada dia e são eternas, e é pelas suas muitas misericórdias que nós não somos consumidos. Obrigada, Pai. Obrigada porque temos um intercessor que ainda está no lugar santíssimo e que ainda intercede por nós. Obrigada pelo seu grande sacrifício. É por ele que nós podemos achegar-nos com confiança ao trono da graça, com a certeza de que somos ouvidos porque temos um Pai. Obrigada, Senhor, porque nos concede a certeza de que está conosco, que vai dirigir esta reunião. Suplicamos que seja o seu Espírito a falar ao nosso Espírito, a trazer-nos o bálsamo, a confortar-nos e a transmitir-nos tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir esta manhã. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão aqui, as suas respectivas famílias, cada um está vivendo no seu mundo, cada um está carregando o seu fardo, cada um está batalhando as suas batalhas, que por vezes não são pequenas e não são fáceis. Mas, Pai, por favor, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor alivie o fardo nesta manhã. É o que lhe suplicamos, Pai, não que mereçamos, mas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ora, mais uma vez quero agradecer pelo convite. Não é a primeira vez que estou aqui, mas mais uma vez eu lanço o apelo que se alguém quiser abrir a janelinha para que eu me sinta mais acompanhada, não tão sozinha, eu agradeço. Obrigada, muito obrigada. É muito estranho olhar para um ecrã todo escuro, dividido aos quadradinhos. Obrigada, Tayana. Marleide. Muito bem, então hoje trago-vos uma mensagem que não é minha, mas que me fez muito bem ao meu coração. E vamos usar muito o espírito de profecia. Eu normalmente não faço isso, não uso tanto, mas desta vez ele é necessário. Então, no livro Eventos Finais, que todos nós conhecemos, certamente que todos nós já teremos lido, diz-nos o seguinte, no capítulo 4, na página 45.2, diz-nos que os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar e separado do mundo. Isto é bonito. Foi Deus que escolheu este povo, que nos escolheu a nós fomos escolhidas por Deus. Mas quando diz aqui, como um povo peculiar, essa expressão vem de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. E nós vamos ler o texto. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. É o Senhor Jeová que diz: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então é o próprio Deus que diz que se nós seremos a sua possessão, o seu povo peculiar. Bom, no trimensário deste trimestre, agora de 2021, no dia 29 de setembro, é mais fácil assim, no dia 29 de setembro nós já falamos sobre isto e diz-nos que o livro da Bíblia é o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5.
Mas então, no trimensário, no dia 29 de setembro, diz que o seu caráter, está a falar do povo de Israel, o seu caráter peculiar não provinha de nada inerentemente santo e justo neles ou deles. Em vez disso, era devido à graça de Deus que lhes fora dada e às maravilhosas verdades que ele lhes tinha concedido, verdades que eles deveriam seguir e como o reino de sacerdotes espalhar pelo mundo. Então, por que é que eles seriam um povo peculiar? Precisamente por terem verdades maravilhosas. É exatamente isto que nós temos. Irmãos, nós temos verdades maravilhosas que nenhuma outra igreja tem. Não sei se nós temos consciência disto. Verdades maravilhosas, e uma delas é aquela que nós vamos ver hoje. Exatamente como os adventistas do sétimo dia. Então, na citação que nós vimos, que diz que nos foram confiadas verdades maravilhosas, eu vou continuar a ler nos eventos finais, no capítulo 4, página 45.2, e diz o seguinte: o maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo a fim de serem transmitidas ao mundo. 45.3. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia. Então agora já estamos a falar dos adventistas, não do povo de Israel. Foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. E eu faço a pergunta: qual foi essa luz? Ela diz: confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então o Senhor nos confiou uma mensagem de solene importância que não deu a mais nenhum outro povo. E os irmãos podem estar a pensar, então, mas não é uma mensagem que está na Bíblia, não é para toda a gente, é para algumas pessoas. E eu peço-vos que abram as vossas Bíblias em Apocalipse, agora no capítulo 1, e vamos ver o que é que Deus diz para quem é esta mensagem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo as notificou ao seu servo João. Portanto, esta revelação de Jesus Cristo que está contida aqui neste livro, ela é para quem? É para os servos, ou seja, para aqueles que estão dispostos a servir, para aqueles que rejeitam e que não vão em busca do seu próprio conforto, do seu próprio bem-estar, do seu próprio prazer, mas estão dispostos a servir. Então, este é um aspecto interessante. Um outro aspecto é que realmente as três mensagens angélicas, elas estão nas Escrituras. A questão é que os outros cristãos não as entendem, não sabem o que é que elas significam. Nós hoje também não vamos ver estas mensagens. Quem sabe, uma outra altura vamos explorar, quem sabe, cada uma delas. Mas hoje vamos começar pela primeira e vamos ver apenas um aspecto, porque elas são riquíssimas. Então é Apocalipse 14, versículo 7, na primeira mensagem angélica,
diz que é vinda a hora do seu juízo. Portanto, temei a Deus e dá-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. Por isso, Deus faz um apelo. Como é vinda a hora do seu juízo, temam a Deus. Sabemos que este juízo que Deus está a falar aqui é o último, é o juízo final. Já houve outros juízos na história, muitos juízos na história. Tivemos um que nós conhecemos, que também foi um juízo universal, mas não foi o último. Foi o último para aquela geração, que foi o dilúvio. Depois houve outros juízos. Sabemos que houve juízos que caíram sobre os egípcios. Por exemplo, houve juízos que caíram sobre Babilônia. Houve até outros juízos que caíram sobre o próprio povo de Deus. Mas este juízo de que fala Apocalipse 14:7 é o juízo final e é também universal. A maioria dos cristãos, e nós sabemos disso, e quem sabe nós também estejamos incluídos nesta classe, mas a maioria dos cristãos tem um certo conceito acerca do juízo de Deus, da sua ira, da sua vingança, das suas punições. Esses cristãos, eles creem que os juízos representam um ato em que Deus perde a sua paciência e começa a punir e a eliminar os transgressores da sua lei. Não é isto que normalmente esta noção que os cristãos têm? Eu sei por mim mesma. Eles creem também que Deus instrui muitas vezes os seus anjos a ferir, atormentar e matar os seres humanos e até usa as forças da natureza, os ventos, o fogo, a água, para fazer essa destruição dos apóstatas. Muitos cristãos têm esta noção dos juízos de Deus. Mas Deus mostrou uma outra imagem a Ellen White. Não só a Ellen White, a Bíblia também a contém, mas Ellen White ela foi mais específica, ela esmiuçou este assunto. Então, o que é que estará certo? A imagem que os cristãos, no geral, têm ou aquela que Deus transmite? Vamos ver. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 14. Nós temos aqui também uma situação que aconteceu com Pedro. A opinião que Pedro tinha e a opinião, a imagem que Jesus transmitiu. Então, Marcos, capítulo 14, e eu vou ler do versículo 29 ao 31. E diz o seguinte: Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então temos aqui 2 opiniões diferentes. A opinião de todos, a ideia que todos tinham e a ideia de Jesus. Quem é que estava certo? Eram todos ou era Jesus? Nós sabemos que era Jesus. Então, sendo assim, vamos ver o que é que Jesus diz em relação à questão do juízo. Muito bem. Também ainda nos eventos finais, no capítulo 17, na página 242.1, diz o seguinte, estamos a falar do juízo. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. Isto é interessante.
Mas desta maneira, eles se colocam além da sua proteção. Então temos aqui alguma coisa muito significativa. O que é que Deus nos está a dizer? Que os juízos de Deus não vêm diretamente da sua parte, mas é que as pessoas se colocam além da sua proteção. Então ela continua e diz: o Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto do seu especial cuidado, então já estamos a ver aqui outra imagem, já vimos que eles se colocam além da sua proteção. Então o que é que Deus nos dá? Proteção. E aqui diz o seu especial cuidado. Irmãos, irmãs queridas, nós somos objeto do seu especial cuidado e da sua proteção constante. Então, se os que têm sido objeto do seu especial cuidado seguirem o seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, depois de reiteradas advertências. A irmã Heloísa está a pedir a palavra, é isso? Ela quer saber onde está lendo. Eventos finais, no capítulo 17, na página 242.1. Nós vamos ler bastante Espírito de Profecia para os que chegaram agora. Sobretudo, eventos finais e o grande conflito. Grande conflito, capítulo 1. Se estiverem aí à mão, ou se estiverem no aplicativo, talvez seja muito bom, irmãos. E isto é importante porquê? Porque esta ideia do juízo, ela não é bem compreendida. Ela é distorcida, inclusivamente dentro do meio adventista. Como eu disse no princípio, nós vemos os juízos de Deus como a ira de Deus, como um Deus que perde a paciência, que já não aguenta mais, que já está saturado. E isto leva-nos a ter uma imagem de Deus que não é a imagem correta. E como é que nós podemos amar um Deus que a dada altura perde a paciência, que se irrita, que vai destruir, que mata, que está irado? Como é que se pode amar um Deus destes? O máximo que podemos ter é medo desse Deus. Mas Deus dá-nos uma outra imagem completamente diferente. Eu volto a pedir, se alguém mais quiser abrir a janelinha, eu gostaria, porque sinto-me mais acompanhada e posso ver a vossa, enfim, os vossos rostos. Obrigada, Lígia. Bom, mas então eu estava a ler aqui que o Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Isto não é um Deus de misericórdia. Não é um Deus espetacular, irmãos. Então, se os que têm sido objeto do seu especial cuidado somos nós somos objeto do especial cuidado de Deus. Se eles seguirem o seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se, depois de reiteradas advertências, ou seja, de muitas advertências, eles resolverem fazer a sua própria vontade, reparem o que é que diz aqui, ele não encarregará os seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. Então o que é que os anjos fazem constantemente? Impedem. Os anjos de Deus, o trabalho deles é impedirem os ataques decididos de Satanás contra nós. Nós estamos permanentemente a ser protegidos. Os anjos continuamente impedem acidentes, impedem que Satanás nos fure os olhos, nos quebre as pernas, enfim, tantas coisas. E continua. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições
e arrebatando multidões para manter o domínio sobre a sua presa. Irmãos, então quando nós olhamos para estas calamidades que nós temos visto, todos nós temos visto, inundações assassinas, repentinas, vulcões que de repente entraram em atividade e obrigaram a pessoas a sair, centenas, milhares de pessoas a sair dos seus lares, irem não sabem para onde, perderem tudo, as suas casas, os seus trabalhos, tudo. Quando nós vemos furacões que levam tudo, chuvas torrenciais, irmãos, isto é o quê? Isto é Deus? O que nos diz aqui é que é o poder de Satanás, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre a sua presa. Vamos abrir no livro de Isaías. E nós conhecemos muito bem esta passagem, mas normalmente só conhecemos o versículo 13 e 14. É o que nós habitualmente lemos. Vamos ao capítulo 14, exatamente o capítulo 14, mas desta vez não vamos ler só o 13 e o 14. Isaías capítulo 14. Vamos ler o 13 e o 14, que é o que nós lemos habitualmente. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A quem é que Isaías se está a referir? A Satanás. Está a descrever Satanás. E o que é no coração dele, na mente dele? Agora, continuando a falar de Satanás, vejam o que diz o versículo 16 e 17. Os que te virem, a Satanás, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra? Ora, aqui temos terremotos. Então, quem é que faz estremecer a terra? É Satanás. E que fazia tremer os reinos, que punham o mundo como um deserto e assolava ou destruía as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. Então, falando de Satanás, quem é que traz terremotos? Quem é que destrói as cidades? É ele. E já estava na Bíblia. Mas muitas vezes na nossa mente isso é atribuído a quem? A Deus. Normalmente é atribuído a Deus. Agora no grande conflito, no capítulo 39, na página 614.1, diz-nos o seguinte: os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina não têm proteção contra o maligno. Aqui está. O que é que hoje nos dá proteção, irmãos? É o Espírito de Deus. Então aqui diz que quando o Espírito dele é persistentemente resistido, rejeitado, ignorado, ele é por fim, com muita relutância da parte de Deus, porque Deus não é assim. Ele deu-nos o seu Espírito para estar permanentemente conosco. A sua proteção é para estar conosco todos os segundos. E é com reticências, por isso a Bíblia fala do estranho ato de Deus. Por que é estranho? Porque não é da natureza de Deus retirar o seu Espírito, retirar a sua proteção, não é do seu caráter, não é da sua vontade. Mas diz aqui que desabrigados da graça divina, ou seja, sem terem o abrigo, a proteção da graça divina, os ímpios não têm proteção contra o maligno.
E continuando no grande conflito, agora no capítulo 36, na página 589.2, diz que Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher a sua colheita de almas desprevenidas. O que é que são os elementos? Já vimos há pouco. É a chuva, o vento, o mar, o fogo, enfim, ele também atua sobre os elementos a fim de recolher a sua colheita de almas desprevenidas. E diz mais, estudou, irmãos, que é uma coisa que às vezes nós não fazemos muito. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto o permite Deus. É Deus que protege. Aqui temos o que vimos há pouco. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Irmãos, não é Deus que destrói, é Deus que protege. Nós temos um Deus que protege, que guarda, que defende, que concede alívio. Então, mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Ou seja, ele retirará as suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que estão a se rebelar contra a sua lei e ensinando e forçando os outros a fazerem o mesmo. Então, o que é que eu quero com isto tudo, irmãos? Mostrar uma imagem do verdadeiro Deus. E não temos que ter medo dele, nós temos é que compreender quem é que está por trás daquilo que é ruim, daquilo que é mau, daquilo que traz sofrimento, daquilo que traz luta e dor. Mas, infelizmente, nós temos alguma dificuldade em reconhecer este cuidado protetor de Deus. Temos ou não? Temos alguma dificuldade em reconhecer como é que nós dependemos continuamente das suas bênçãos para sermos guardados do poder do destruidor. Temos dificuldade em admitir como temos e somos constantemente advertidos, avisados, corrigidos, repreendidos por um Deus de amor, que se serve muitas vezes de pessoas, de músicas, de circunstâncias para nos impedir de continuar um caminho de autodestruição. Nós temos dificuldade em aceitar isto, mas preferimos ver um Deus irado, um Deus vingativo, que ordena aos seus anjos para destruir e punir os transgressores e que usa os elementos da natureza para castigar os impenitentes. Talvez porque fomos instruídos numa imagem de um Deus que mantém pessoas no purgatório, que leva pessoas para o inferno, que castiga. Não faças isso, dizemos às crianças muitas vezes, porque senão Deus vai te castigar. Deus não gosta de ti se fizeres assim. Mas que Deus é este que não gosta de ti se fizeres o mal? Não existe esse Deus. Existe um Deus assim, mas é um Deus com letra pequena. Vamos abrir as nossas Bíblias. Não vale a pena abrir. Eu vou citar apenas João, capítulo 1, versículo 11, que diz que Deus, Jesus, veio para o que era seu. E o que é que aconteceu? Os seus não o receberam. Em Lucas 19:14 também nos diz que os seus cidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Sabem que foi isto que levou Jesus em Lucas 19:41, quando chegou perto e viu a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. E por que Jesus chorou? Irmão, Jesus não chorou porque ele ia ser crucificado. É impressionante. Ele ia ser crucificado. Nós não temos noção do sofrimento, mas não foi por ele que ele chorou.
Diz-nos em Lucas 19:44. Voltando-se para Jerusalém, Jesus disse: porque não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, porque vocês não aceitaram aquele que vos poderia trazer a paz. Porque vocês não aceitaram a minha proteção. Porque vocês não quiseram ser salvos, escolheram a destruição. E é por vocês que eu choro. Diz-nos no Desejado de Todas as Nações, comentando este aspecto, no capítulo 64, página 406.3, ele diz: o último apelo a Jerusalém fora feito em vão. Impressionante. E ela continua: por mais de 1 milénio, irmãos, por mais de 1000 anos, não foram 1000 dias, por mais de 1 milénio, abusara a noção judaica da misericórdia de Deus, abusara e atraíra os seus juízos. Rejeitaram-lhe as advertências e mataram-lhe os profetas. Na rejeição das suas presentes misericórdias e advertências, residia a culpa daquela geração. E diz-nos ainda, Jesus chorou, mas ela diz, em agonia, reparem que não foi um choro, deixar cair umas lágrimazitas. Jesus chorou em agonia sobre a condenada cidade, mas não a podia livrar. Qual era o seu desejo? Era livrá-la, mas não podia. Por quê? Porque eles não queriam. Eles não queriam a sua proteção, o seu livramento. Em Oséias, capítulo 13, versículo 9, diz: a tua perdição, ó Israel, toda vem de ti. Então é de Deus que vem a destruição? Não, irmãos. É dos seres humanos. Em Oséias ainda, no capítulo 14, no versículo 1, diz: pela tua iniquidade tens caído. Então não é Deus. Em Provérbios 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não virá. Quando fala de maldição, fala de desgraças, fala de calamidades. Então há uma causa, e essa causa não vem de Deus. É do ser humano. E em Provérbios capítulo 8, versículo 36, diz: mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Então quem é que me traz o mal ao ser humano? É Deus? Não! Somos nós que construímos. Como é que habitualmente os cristãos veem os juízos que caíram sobre Jerusalém? Eu creio que todos nós aqui já teremos lido o capítulo 1 do Grande Conflito. E o capítulo 1 descreve com detalhe o que aconteceu a Jerusalém. No cerco de Jerusalém foi de tal forma tremendo que inclusivamente as mães, pela fome, comeram e cozeram e comeram os seus próprios filhos. Então, como é que os sofrimentos daquela cidade são vistos pelas pessoas? Será que a culpa atribuída a Deus é por acaso? Ou será que há alguma coisa por trás? Todos nós já ouvimos frases deste tipo assim: mas por que é que Deus me levou a minha mãe, ao meu marido, ao meu filho? Já ouvimos. Quem sabe até alguns de nós já dissemos isto. Por que é que Deus me levou quando a pessoa morre? Estamos a atribuir a culpa a quem? A Deus. Por que é que Deus não fez nada, não faz nada para defender as crianças que são abusadas, que são violadas?
Não ouvimos já tantas vezes esta frase? O que é que as pessoas por trás disto pensam? Que é Deus que não faz nada, que é o culpado. Mas em relação à nação judaica, no capítulo 1 do Grande Conflito, na página 35.3, diz o seguinte: os seus sofrimentos, estamos a falar de Jerusalém, são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. Então, Ellen White está aqui a buscar precisamente aquilo que a maior parte dos cristãos pensam. Mas ela continua e diz: é assim que o grande enganador procura esconder a sua própria obra. Então, o que é que está por trás deste pensamento? É Satanás. Satanás leva os cristãos a atribuir a Cristo aquilo que ele próprio é. Porque ela diz, é assim que o grande enganador procura esconder a sua própria obra, pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divinos. Os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse retirada. Então vejam que mais de 1000 anos e Deus lhes manteve a sua proteção. Mas eles não quiseram, rejeitaram. E permitiu-se, olha o que diz agora, e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua própria vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder, vejam o que está aqui, do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. É que Satanás nem sequer defende aqueles que estão debaixo do controle dele. Mas ele exerce sobre eles um poder vingador. Conseguimos entender isto? Isto é muito significativo. Então, o que é que traz os juízes de Deus? O que é que traz as desgraças e a calamidade? É Deus? Nunca, irmãos, nunca. É a obstinação, a obstinada rejeição do amor e da misericórdia de Deus por parte do ser humano. Ou seja, o ser humano, obriga, literalmente, eu estou a pôr entre aspas, mas é literalmente, obriga Deus a fazer o quê? A retirar deles a sua proteção, que os protegia da horrível crueldade de Satanás. Irmãos, é o dragão que está irado. Sempre. O que é que nos diz em Apocalipse 12:17? Não é isso? Irou-se o dragão. Quem está irado é o dragão, não é o cordeiro. Exatamente, Satanás veio unicamente para matar, roubar e destruir, ponto. E nós só não somos destruídos e só não nos acontecem mais desgraças porque Deus não permite. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 35, diz que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6:35. Até para com os ingratos e maus. Está na última parte do versículo. Maravilhoso. Ainda no Grande Conflito, no capítulo 1, página 36.1, Ellen White continua. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. Não podemos saber. É o poder de Deus, diz ela, que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás.
Irmãos, isto é maravilhoso. É o poder de Deus, olhem o que nós devemos a Deus, é o poder de Deus que impede que a humanidade, não está a falar só de nós, a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. É com muito custo, é com muito... E nós já vamos ver isso. Se não virmos hoje, vamos ver uma outra altura que é com grande luta que Deus retira a sua proteção. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não fica, em relação ao pecador, como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam a sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Agora reparem, cada raio de luz rejeitado. O que é isto? Cada raio de luz. É, por exemplo, isto que nós estamos a receber aqui hoje, não é? Por exemplo, isto é um raio de luz, ou são muitos. Cada raio de luz rejeitado. Cada advertência desprezada ou desatendida. Cada paixão contemporizada. O que é uma paixão? É ira que nós às vezes temos, não é? Impaciência, aquele mal-feitio, aquela manifestação agressiva, enfim, há vários. Cada paixão contemporizada, ou seja, que nós permitimos. Cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual produz infalível colheita. O Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador. E então poder algum permanece. Sabem para quê? Para dominar as más paixões. Irmãos, o que é que domina as más paixões do ser humano? É o Espírito de Deus. Irmãos, então cada vez que nós próprios vamos para dizer alguma coisa que não devemos, ou manifestar um sentimento que não devemos e não o fazemos, quem é que está por trás disso? É o Espírito Santo. Nós temos que começar a perceber a atuação do Espírito de Deus em nós mesmos. Estão a ver? Então, quando esse Espírito é finalmente retirado, por ser rejeitado, deixa de haver domínio das más paixões da alma e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência. Olha aqui um aviso. A todos os que estão a tratar com leviandade as ofertas da graça divina e a resistir aos rogos, ou seja, às súplicas da misericórdia de Deus, jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Ou seja, Deus não permanece para com o pecador como um carrasco. Não é isso. Mas ele simplesmente, quando o pecador não o aceita, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, não o deixaram entrar, e já vamos ver o que é que isso significa. Ele se afasta e não mais pode proteger o ser humano do cruel Satanás. Vamos abrir em Isaías, capítulo 5, versículo 4. E eu vou já adiantar Isaías 5:4, que é Deus a falar. Querem ouvir o que é que Deus diz?
ele tem nesse capítulo, tem-nos a nós como a videiras da sua vinha, para darem fruto. Aliás, como todas as árvores de fruto. Deus compara-nos a árvores de fruto. E para que é que serve uma árvore de fruto? É para dar fruto. E o que é o fruto? São as boas obras, são as boas ações de justiça. Então aqui Deus diz assim: que mais poderia eu fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Ele já não sabe mais o que é que há de fazer. Impressionante. E em Números 14, versículo 11, Deus diz também: até quando me desprezará este povo? É um lamento de Deus. Até quando? Nós há pouco lemos Isaías 14, mas nós lembramos-nos do livro de Jó. Lembram-se o que é que aconteceu com Jó? Vamos abrir rapidamente em Jó, capítulo 1. Conhecemos a história, não vamos ler tudo, mas vamos ler o que é que aconteceu ali naquela conversa, não é? Naquela conversa, porque Deus não volta a cara, nem a Satanás, como alguns cristãos fazem, que quando estão aborrecidos com alguém, não é? Viram a cara e não falam mais com aquela pessoa. É triste, não é? É triste que seja assim. Deus não faz assim. Deus até com o seu próprio inimigo, ele fala. Então vamos ver o versículo 11 e 12. Deus diz a Satanás assim, porque Satanás estava a tentar Deus a fazer mal a Jó. Ele disse a Deus: claro, Jó serve-te, não é de admirar, tu dás-lhe tudo, agora tira-lhe. Olhem aqui, olhem a ideia que muitos cristãos têm, então tira-lhe. E Deus disse: não, eu não. Eu não sou Deus de tirar e destruir e matar e fazer mal, não é o meu caráter. Mas, versículo 11, estende agora, aliás é o que Satanás diz, estende agora a tua mão e toca-lhe. É o que Satanás diz, em tudo quanto tem. E ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás. Era como se Deus dissesse: não vou fazer isso. Mas eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Eu dou-te permissão para tu fazeres o que tu queres fazer. Somente contra ele não estendas a tua mão. E o que é que Satanás fez? Saiu da presença do Senhor, parecia um foguete. Satanás teve a autorização de Deus, ok. E sabem o que é que Satanás fez? Vamos ler o versículo 16. Enquanto aliás, vamos ler antes. Versículo 14. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e os jumentas pastiam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, quando Satanás saiu da presença do Senhor, o que é que ele foi fazer? Matar. Matar. Irmãos, estão a ver aqui? Foi Deus que fez isto? Foi Satanás. Versículo 16. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus? Mas não foi Deus. Foi Satanás. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 19. E eis que sobrevindo um grande vento, provavelmente um furacão ou um tufão, de além do deserto, Deus deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. Lembrem-se, quem é que tinha saído da presença de Deus para ir fazer a sua obra? Foi Satanás. E agora a história se repete, capítulo 2 de Jó, versículo 7. Novamente, Satanás tenta a Deus. Versículo 7 diz:
Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. E o que é que ele fez? Feriu Jó de úlceras malignas. Deu-lhe uma doença cancerosa, irmãos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Falando ainda da nação judaica, já estamos a concluir o nosso estudo. Em Parábolas de Jesus, no capítulo 23, página 156.6, diz o seguinte: a nação judaica decidiram que não aceitariam Jesus de Nazaré como o Messias. Reparem, decidiram. Foi uma escolha deles. Suas próprias paixões violentas e irrefriadas lhes causaram a destruição. As suas próprias paixões violentas e irrefriadas. O que é que isso quer dizer? Sem freio, não foram travadas por eles, percebem? Então, o meu apelo hoje, irmãos, estamos numa sala de consagração. Eu acredito que todos os que estamos aqui queremos consagrar-nos ao Senhor. O meu apelo, que não é meu, encontra-se na meditação matinal, nossa alta vocação, do dia 12 de dezembro. E diz o seguinte: isto por causa do verso, versículo 20 de Apocalipse 3, lembram-se que diz: eis que estou à porta e bato. Irmãos, Deus está a falar para Laodiceia. E quem é Laodiceia? É o mundo? É a última igreja. É a igreja, são crentes. Somos nós. Mas vejam o que é que Jesus diz à sua igreja adventista do sétimo dia. Ele diz: eu estou na rua. Vocês ainda não me deixaram entrar. Eu estou à porta, do lado de fora, e estou a bater. Estamos nós a fazer diferente daquilo que fez o povo de Israel. Ele está a bater, pedindo para entrar. O povo de Israel também. Então, Ellen White vai explicar o que é que significa este bater para entrar. E ela diz: ele não quer que fiquemos neste tempo entre os perigos dos últimos dias, em nossa própria força finita. Agora reparem, toda a advertência, reprovação e súplica que há na palavra de Deus ou mediante os seus mensageiros é uma batida na porta do coração. É a voz de Jesus pedindo entrada. Irmãos, então o que é que significa bater à porta? É advertências que nós ouvimos, que é o que nós estamos a ouvir agora, reprovações, súplicas. Cada uma dessas coisas é uma batida. Nós temos que ver que é uma batida de Jesus querendo entrar. Quão preciosa é a promessa: entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Oh, o amor, o assombroso amor de Deus. Depois de toda a nossa mornidão e pecados, ele diz: volta para mim e eu voltarei para ti e sararei todas as tuas apostasias. Abrireis a porta. Cada um de nós terá que dar esta resposta. Gostava de fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, nós aqui estamos, Senhor, gratos, muito gratos, porque o Senhor nos deu uma noção, uma visão, talvez, quem sabe, mais clara do seu caráter.
da sua misericórdia, da sua paciência, da sua longanimidade. O Senhor é amor. Mas eu quero suplicar perdão. Perdão por mim, perdão pelos meus irmãos, as minhas irmãs, pelos líderes da sua igreja, que tantas e tantas vezes temos rejeitado a advertência, as reprovações que nos são feitas, seja pela sua própria palavra, seja pelos mensageiros que o Senhor envia. Eu suplico perdão, Pai, e que o Senhor nos ajude a estar mais atentos e a perceber, a ter entendimento para compreender que cada vez que nos é feita uma advertência, uma reprovação, mesmo que doa, é o Senhor batendo à porta, desejando entrar para limpar e purificar. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude ainda a aproveitar o tempo que temos para podermos deixar de uma vez por todas Jesus entrar no nosso coração e transformar a nossa maneira de ser, o nosso mau feitio, a nossa impaciência, a nossa tendência para criticar, para ter maus pensamentos, para fazer maus julgamentos. Por favor, Senhor, perdoa o seu povo e conceda-nos mais um pouquinho de graça. Que o Senhor derrame o seu Espírito, não retire de nós o seu Espírito, Pai. E que Ele continue a reprimir as nossas paixões e a impedir-nos de seguir num caminho de destruição. Obrigada porque o Senhor ainda está conosco. Obrigada porque o Senhor falou conosco esta manhã. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos continuar. Nós vamos fazer mais 2 orações. Alguém quer fazer mais 2 orações? Quem se disponibiliza a abrir a porta do coração e fazer mais 2 orações? Eu posso. Pode. Alguém mais? Além da irmã Dalvani? A irmã Débora. Pronto, a irmã Dalvani faz oração, logo após a irmã Débora faz. Pode orar, irmã. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela mensagem linda, maravilhosa que o Senhor nos trouxe nesta manhã, onde mostrando ali o amor de Deus para cada um de nós, mesmo sendo pecadores como somos, imerecíveis, mas mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor tem derramado o seu poder sobre a nossa vida para que nós possamos ser pessoas melhores. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a colocarmos a nossa vida em Tuas mãos. Amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama, com amor eterno, com amor de todo o nosso coração. Nós sabemos que somos falhos, Senhor, somos pecadores, mas nós sabemos também que nós temos um Deus todo-poderoso sobre a nossa vida. E nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos advertido, porque nós sabemos, ó Pai, que o tempo do fim se aproxima a cada dia. E nós precisamos, Senhor, ser pessoas melhores, ser pessoas realmente que façam a Tua vontade, Pai. E nós Te suplicamos pela Tua bondade, que o Senhor continue conosco, Senhor. Maravilhoso Deus, seja com cada lar aqui representado, Pai. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a nossa luta, o nosso lidar. Transforme, Senhor, os nossos corações. Entre dentro do nosso coração, assim como a irmã falou, a irmã Belinha. Nós possamos abrir o nosso coração para Ti a cada manhã, a cada momento de nossa vida. Pois nós não podemos ficar nem um segundo sequer sem a Tua presença, Pai. Quando assim fazemos, saímos da Sua presença um segundo, as coisas desencaminham. E nós sabemos que nós não podemos viver sem Ti. Que o Senhor nos ajude a Te buscar de todo o nosso coração, nos dai forças para poder prosseguir e nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. É isso que nós precisamos a cada dia, Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar para que as outras coisas o Senhor possa nos acrescentar.
Toma a nossa vida nas tuas mãos. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados. Tenha compaixão de nós. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Por favor, nos conceda, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nos ajude nesse dia para podermos fazer a tua vontade. Abra nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos corações, e que nós possamos a cada dia ceder a nossa vida ao Senhor. Toma-nos nos teus braços de amor. Transforme a nossa vida. Permaneça conosco, Senhor. E ajude-nos, ó Pai. Tenha compaixão de nós mais uma vez. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, amado Deus, aí de tua presença queremos te adorar, Senhor. O Senhor é o Rei do universo, o Rei da nossa vida. Bendito, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai eterno, por essa chuva que molha a terra, que traz frescor, que traz vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que traz vida à nossa alma, que nos enche de ânimo e de esperança e de certeza do teu cuidado, do teu amor, da tua guia sobre as nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Paizinho. Senhor, estamos aqui na tua presença porque o Senhor nos traz todas as manhãs, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de ti porque o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor está efetuando em nós o querer. Estamos diante do Senhor clamando pelo Espírito Santo para que o Senhor também realize através de nós o realizar, Senhor. O escolher a tua vontade, o resistir às tentações, o resistir, Senhor, às coisas que vão nos afastar do Senhor. Amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, nessa sala, que nos fortalece, que fortalece uns aos outros e que nos ajuda nessa caminhada, Paizinho. Pai eterno, também te peço, Senhor, por Leraci, por Eugênia. O Senhor conhece, Senhor, estas pessoas. O Senhor sabe as lutas que elas têm enfrentado. Ah, Pai, que seja para a tua honra e para a tua glória. Quero nesse momento, Senhor, entregar a vida da mensageira que falou a nós hoje. Que o Senhor tome a casa dela. Que ela seja canal de bênção sempre, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor nos mantenha na tua presença neste dia. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas e nos ensine a corrigi-las na tua presença, Pai. Que seja para uma vida de louvor e de adoração ao teu nome. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, certos de que o Senhor é quem cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Purifica, ó Deus, nosso coração com tua graça. Leva-nos à cruz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor, ó, purifica, meu Deus, nosso coração. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem. Foi uma mensagem realmente vinda do trono de Deus. E essa mensagem me fez lembrar o verso que está em Hebreus 4:7, que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ao mesmo tempo que Jesus está batendo a porta do nosso coração, o Espírito de Deus está dizendo para que nós não endureçamos o nosso coração a Deus,
a voz de Deus, né? E com esse pensamento, eu abro agora o momento das considerações. Se alguém tiver alguma consideração para fazer acerca dessa mensagem que Deus trouxe para nós, pode. A irmã Débora? Não. Oi, Kézia, bom dia. Bom dia. A minha oração é que eu não desliguei, não abaixei. Oi, Kézia, Ruth, bom dia. Oi, Eu Ruth. gostaria de fazer uma breve consideração Pode falar. sobre o que a mensagem nos trouxe, né? De que os desastres, as destruições, as coisas ruins que acontecem, né? Que não vem de Deus, é Satanás que opera essa destruição, né? Mas, infelizmente, assim, no geral, às vezes tem-se essa impressão, né, de que como a natureza foi Deus que ele criou e tudo, e às vezes parece que quando acontece algum desastre natural, alguma tempestade, ou, enfim, as erupções vulcânicas que estão acontecendo, parece que é como que é Deus que faz, né? Mas, na verdade, como a irmã falou, todas essas coisas que vêm para destruir e fazer o mal, vêm de Satanás, né? Não vem de Deus. E Deus, ele apenas ele transforma as maldições em bênçãos, né? Ele tira proveito dessas situações onde as pessoas estão mais sensíveis, estão mais despertas de certa forma, e aí ele aproveita para tentar falar ao coração das pessoas, né? Mas não é que Deus causa isso, ele busca transformar essas maldições em bênçãos, né? Então acho que foi muito bom, porque de fato, às vezes a gente é tentado a pensar que pode ser Deus que está fazendo isso, mas não é. Todas essas coisas de destruição não vêm de Deus. Mas a gente sabe que no fim ele vai ter que operar um estranho ato, como está escrito, né? Que ele vai ter que destruir o pecado e tudo que o pecado envolveu, né? Mas esses acontecimentos antes desse dia, né? Não é ele que faz, é Satanás que faz, né? Mas ele transforma as maldições em bênçãos. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção assim, na mensagem. Essa é a minha consideração. Uhum. Só para reforçar o que a irmã disse, o que acontece é, pela rejeição do ser humano, aquilo que Deus nos dava, porque é do seu caráter, que é a proteção, que é o seu espírito, ela acaba por ser retirada. E aquilo que Satanás sempre quis fazer, e Deus nunca lhe permitiu, ele acaba por ter permissão para fazer, porque a própria pessoa escolheu, não quer mesmo a proteção divina. Então, Deus é com grande esforço, é com grande sofrimento, porque não é do caráter de Deus, é com grande sofrimento da parte de Deus que ele retira o seu espírito. E eu vejo aqui duas partes, portanto, não só o sofrimento de Deus, mas também o nós conseguirmos perceber que a cada bênção recebida, não é? É o Espírito que está conosco. Porque muitas vezes o inimigo vem buzinar e diz: já não tens hipótese, tu voltaste a fazer a mesma coisa, tu continuas com o mesmo proceder, mas não é verdade, ele é um mentiroso. O Espírito do Senhor permanece conosco, sim, porque se não fosse assim, Satanás já nos tinha destruído. E portanto é um pensamento agradável, confortador ao nosso coração, nós temos a certeza que o Espírito do Senhor está connosco e a sua proteção ainda está sobre nós. Daí a oração de Davi: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, ele sabia quão longe tinha pecado, quão grave tinha sido o seu pecado e as consequências, mas ele também sabia que Deus é um Deus tão misericordioso
que com dificuldade retiraria o seu espírito dele. E, portanto, ele com o espírito do Senhor poderia continuar a dominar as suas más paixões e não voltar a pecar. Era só. Amém. Irmã Macleide, pode falar. Irmã, seu microfone está desligado. Desculpa aí. Bom dia a todos. Eu achei, assim, maravilhosa a mensagem, né? Porque é uma das questões que meu esposo não é batizado, mas ele é, assim, um amigo adventista, ele gosta de estar no nosso meio, mas essa é uma das questões que ele não compreende, ele sempre bate nessa tecla de que ele não aceita que as coisas que acontecem nas nossas vidas têm a permissão de Deus, né? Aí ele fala como Deus é amor dessa forma. E talvez a culpa seja nossa, pela maneira como transmitimos. Muitas vezes acontece algo com alguém e a gente diz assim, olha, isso aí é a mão de Deus. Aí ele não entende, ele fala assim, como? Deus é ruim, Deus é mau, então Deus provocou aquele acidente na vida da pessoa. E aí a irmã falando que é assim, que Deus, ele é amor, lógico, não temos dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. E que muitas vezes ele corrige, disciplina e admoesta justamente por amar. E que aos que lhe dão, como que eu posso dizer, atenção, a quem busca esse Deus, essa proteção, ele dá. E concernente a quando a pessoa é raivosa, né? Eu tenho um cunhado que constantemente ele é raivoso, ele explode, então e depois ele fica calmo. Então eu percebo que nesse momento aí o inimigo toma conta mesmo. E que a irmã falou que nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo para dominar. Então eu penso assim que a partir de hoje a minha oração por ele vai ser para que o Espírito Santo tenha, assim, condições, né? Porque a pessoa tem que permitir de dominá-lo nesses momentos de raiva que a gente vê que percebe que não é dele. Então, essas duas questões ficaram muito esclarecidas na minha mente, de que o inimigo é que vem com essas atrocidades, maldades, catástrofes nas nossas vidas e que Deus ele nos protege quando nós também queremos, sim? Quando nós damos ouvidos à voz dele. E ele não permite muitas vezes, como a senhora falou, que muitas vezes ele retira, de tanto que a pessoa não ouviu, né? De tanto que ele falou, que ele admoestou, e ele ensinou, e a pessoa não quis dar ouvidos. Então, eu penso assim, se é por aí, se eu estou certa, irmã Belinha, a senhora possa comentar. Sim, essa é a regra, Mas como todas as regras, há uma exceção. E há situações, e nós temos o caso do Jó, e não é por acaso que o livro de Jó, a Iaponira já ouviu isto, mas não é por acaso que o livro de Jó se encontra precisamente naquele lugar da Bíblia, apesar de ter sido o primeiro livro a ser escrito, ele não está no princípio, ele está entre o livro de Ester e Salmos. Porquê? Porque o livro de Ester, ele conta-nos acerca de um decreto de morte. Lembram-se? Sim. Que aquele inimigo do povo de Deus levou o rei a assinar para destruir os israelitas. Ou seja, ele nos está a ensinar que nós também vamos passar por essa situação, em que a raiva de Satanás vai ser
de tal forma que é para destruir e matar o povo de Deus. E o que é que ele vai fazer ao povo de Deus? Deus não lhe vai permitir matá-los. Alguns irão ser mortos, lá está a exceção. Mas a outros, ele vai permitir o quê? Que aconteça o livro que vem a seguir a Esther, que é Jó. A outros crentes, Deus vai permitir que Satanás não os mate, mas que lhes provoque muito sofrimento. E depois do livro de Jó, vem o livro de Salmos. Os cânticos, os salmos de súplica a Deus. Senhor, vem livrar-me. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é misericórdia. Percebem? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que Deus vai ter um povo que é um tipo de Jó. Ou seja, que pela conversa que existe nos bastidores entre Satanás e Deus, em que Satanás vai se voltar para Deus e diz: ó, Adarleide, ela serve-te porque tu dás-lhe tudo. Agora tira-lhe tudo. Quem diz a Darleide, diz a Débora, diz a Gabi, diz a Belinha, diz a Iaponira. Deus precisa de um povo que tenha uma tal confiança no amor de Deus que pode, mesmo debaixo de grande sofrimento, dizer assim: o Senhor me deu, o Senhor o tirou. Eu tenho a certeza, como disse Jó, que um dia vou ver o Senhor com os meus próprios olhos e não atribuir a Deus culpa de nada. Deus precisa e vai ter um povo que no fim dos tempos vai ser massacrado por Satanás para tentar demonstrar ao universo que essas pessoas que estão no seu reino aqui na Terra, elas servem a Deus por interesse. Porque querem a vida eterna, porque querem a proteção, porque querem a saúde. E Deus vai poder demonstrar através dessas pessoas, que são o tipo Jó, que elas servem a Deus porque Deus é amor e elas acreditam que não é Deus que traz essas desgraças. Estou-me a fazer entender, portanto, vai haver situações em que Deus vai permitir. Não é que Deus retire a sua proteção dessas pessoas, não, mas Deus vai permitir a atuação de Satanás para que o universo veja quão horrível e cruel é Satanás. E o que é que Satanás é capaz de fazer, porque ele não tem sentimentos por ninguém. O que é que Satanás é capaz de fazer a alguém de quem Deus se afastou um pouquinho? Não é que Deus lhe retirou o seu espírito, mas de quem Deus se afastou um pouquinho, percebem? Porque, irmãos, Satanás é de tal forma que ele levou o seu próprio Criador à morte. Ou seja, se Satanás tivesse continuado no céu, ele teria morto, entre aspas, o seu próprio Criador. Não o teria feito porque Deus não morre, não é? Mas por isso é que ele teve que vir em forma humana, sujeito à morte, percebem? Para que Satanás demonstrasse o que estava verdadeiramente no seu coração. Então, eu quero que todos nós percebamos que ainda que nos venham desgraças, ainda que venham sofrimentos, não é Deus que os está a trazer, mas Deus tem de tal forma confiança no seu povo que não o vai negar, que não o vai desonrar, que permite que Satanás faça isso para não só demonstrar o caráter dele, mas também para demonstrar que existem neste planeta pessoas que conhecem a Deus e sabem que Deus é amor. Não sei se fui clara o suficiente. Sim,
Muito obrigada. Gabi, você pode falar, Gabi. Você está com a mão levantada? Bom dia, irmão. Foi muito clara, viu, irmã Belinha? Muito mesmo. A minha consideração nessa manhã, graças a Deus que eu acordei a tempo para ouvir essa mensagem. Que coisa maravilhosa. Mas uma coisa também, irmã Belinha, que a senhora falando, você falando aí, como que essa parte, né, de quando Deus afastou um pouquinho, né, quando ele afastou um pouquinho, e eu me lembrei da cruz, o filho dele lá na cruz, eu não sei, né, se eu estiver errada, a senhora, você pode me corrigir aí, o momento que ele afastou um pouquinho, o que demonstrou para nós o que Satanás é capaz. E outro versículo que veio à minha mente, enquanto você estava falando, né, da gente permanecer firme, eu lembrei de Efésios 6, quando lá fala permanecer firme, né, e confiante, porque depois que passar tudo isso, ainda a gente vai permanecer inabalável, porque Deus, ele passou conosco. É nessa parte quando você falou que tem coisa que ele permite, né? Mas sou muito grata a Deus por essa mensagem e por saber que o Espírito Santo de Deus está sempre agindo na nossa vida, aquela parte que você falou, que às vezes quando vem pensamento, né, ruim na nossa mente, na mente das pessoas, falo na nossa, e pensamento que às vezes nós não executamos porque o Espírito Santo não permite. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Então, eu não sei se eu faço consideração, se eu agradeço, é uma coisa, assim, um sentimento que a gente, né, essas mensagens, eu não vou cansar de agradecer a Deus por essa mensagem e por eu ter sido, né, por Deus ter apresentado essa sala de consagração. Então, essa é a minha consideração, né, e eu vou estar colocando, né, estou colocando em prática e eu estou vendo que realmente Deus tem operado. Outra coisinha também que eu pude perceber é aprender, né, e ter assim a confirmação é daquilo que muitas vezes a gente fala, essas catástrofes todas que acontecem, a gente fala, olha, é a ira de Deus, e não é, né? Você deu a entender que não é. Essa parte que fala, quem está irado é o dragão. Então, essas catástrofes todas aí, é o dragão, né, que está fazendo aí a gente muitas vezes já falei, nossa, é a ira de Deus, e não é. Graças a Deus que o Espírito Santo nessa manhã me mostrou que não é o nosso Deus que faz tudo isso. E nesse momento eu peço ele perdão, né? Eu quero pedir ele perdão por muitas vezes falar, não é a ira de Deus. Obrigado, irmãos, que Deus nos abençoe. Essa é a minha consideração. E obrigado, Espírito Santo. Sabem que o tema do juízo é um tema tão abrangente e tão importante que nós não temos noção. Daí que ele seja, ele tem que ser compreendido pelo povo de Deus, porque como é que nós vamos ser luzes para os outros? Como é que nós vamos falar-lhes de um Deus de amor se nós próprios ainda temos uma visão um pouco distorcida do seu caráter? Percebem? Daí que tudo isto tem que ser clarificado, daí que nós ainda, Jesus ainda não veio, a sua igreja, e o Satanás sabe disto. Satanás, sabendo disto, ele, como nós lemos aqui, ele é que tem feito crer na mente dos cristãos e tem levado os cristãos a ver Cristo como ele quer que eles o vejam. Daí que, irmãos, nós precisamos ainda trabalhar um pouco mais acerca deste assunto. Quem sabe um dia nós possamos falar acerca do estranho ato de Deus, não é? Como diz Isaías, e o que é que significa a fenda no muro
pronto, que é um muro de proteção. O que é que tudo isso significa? Precisamente para termos aquela compreensão do caráter de Deus que é impossível. Quem entende verdadeiramente Deus, é impossível não amá-lo. Por isso é que João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. Mas esse conhecimento de Deus não é conhecer coisas de Deus, é conhecer Deus, como Ele é, o caráter dele. Sabem que modifica tudo. E quando isso, eu anseio por esse estado. Quando eu conseguir ter essa noção de Deus, eu acho que, aliás, Ellen White diz que quando conhecermos Deus, desde no Desejar Todas as Nações, quando conhecermos Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, a nossa vida será de contínua obediência. Porque não podemos fazer de outra forma. Conhecendo Ele como Ele é, nós não podemos nunca mais pecar. Percebem? Então é isso que eu anseio. E é isso que eu tenho estado a aprender e que desejo transmitir aos nossos irmãos para que se vá embora aquela noção que nós trouxemos, aquela noção católica, não é? Porque todos nós trouxemos um pouco, uns mais, outros menos, daquele Deus, não é? Que não te portas bem, Ele castiga-te, a maldição de Deus está sobre. Irmãos, não é isso, não é nada disso. Irmã Belinha, só um minutinho aqui. É por isso que Jó disse, né? Eu sei em quem tem crido, né? Ele conhecia, né, quem ele cria, né? Irmã, já que tocou nisso, eu não queria alongar-me muito mais, mas gostava que abrissem as vossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 42. Eu sei que há muitas coisas a dizer a este respeito, mas isto aqui é só para concluir aquilo que a irmã falou, que eu penso que nós estamos um pouco nesta caminhada, mas ainda não chegámos a este ponto. No capítulo 42, e o 42 é depois do 41 e depois do 40 e depois do 39. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nesses capítulos, o 39, o 40 e o 41, é Deus a fazer perguntas a Jó e a mostrar-lhe um aspecto de Deus que ele não conhecia. Quando Deus lhe pergunta, onde é que estavas tu quando eu fiz isto? Onde é que estavas tu? Como tu pensas que sabes tantas coisas? Assim está a igreja da Odisseia. Tu sabes tantas coisas, estás rica, enriquecida, tens tanto conhecimento, conheces tanta coisa que os outros não conhecem. Mas onde é que estavas tu quando eu fiz isto? Tu não estavas em parte nenhuma, tu não sabes nada a meu respeito. E então o Jó, depois disto, ele conclui aqui no capítulo 42. No versículo 3. Ele diz estas palavras no versículo 3. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso eu falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Assim estamos nós. E depois diz no versículo 4, ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. O versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E depois então ele conclui, não é? No versículo 6, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele aí teve a plena noção de quem era o seu Deus. Ele já o amava, ele já o servia. Mas, irmãos, nós somos a geração tipo Jó, que Deus precisa preparar. E sabem como é que ele vai preparar? Da mesma forma que preparou Jó.
Com grande sofrimento. Com grande sofrimento. Por isso é bom que nós agora, antes que esse grande sofrimento chegue, nós comecemos a entender toda esta dinâmica. Percebem? Do que é que está por trás do sofrimento, das desgraças, das doenças, de tudo isto. E colaboremos com Deus. Colaboremos com Deus para poder minimizar os estragos. Bom dia, Belinha. Desculpa, Késia, que eu não consigo Pode levantar. falar. Eu tô com a mão levantada aqui. Eu tô aqui cheia, repleta, assim, o Espírito Santo de Deus tem hoje, ontem também, tem nos agraciado com a sua presença, né? Aqui também, hoje, essa mensagem da Belinha veio complementar o que a Césia estava falando ontem, né? Que a gente sempre promete para Deus, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais comer aquilo, e a gente nunca consegue cumprir o que prometeu a Deus. Mas a gente só vai ter uma transformação agora, hoje, eu estou entendendo que nós só vamos transformar mesmo o nosso caráter, a nós não, né? Nós só vamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus na hora que nós entendermos verdadeiramente o caráter de Deus, porque nós ainda não entendemos. E quando a gente estuda Daniel, principalmente lá no capítulo 8, né, que ele mostra o poder do chifre pequeno, primeiro as características dele, depois as ações dele, né, que a gente vê que esse poder, ele esteve esses anos todos, ele esteve 1.260 anos tirando a imagem de Cristo da nossa mente, da mente das pessoas, não é? Ele tomou para si, eu falei isso ontem, ele tomou para si o nome de Deus, o Pai, como se não bastasse, ele tomou para si o nome do Filho, de Deus, o Filho, e não ficando satisfeito, ele foi lá e tomou o nome de Deus, o Espírito Santo. E a humanidade, então, ficou completamente em trevas e não satisfeito em tomar para si, ele ainda colocou na mente das pessoas, que nós herdamos hoje isso, né, as falsificações, né, a falsificação da lei, a falsificação do santuário, a falsificação de cada móvel do santuário, né, de cada verdade que Deus instituiu no santuário. Por isso, nós precisamos entender e estudar o santuário para nós entendermos essas falsificações, para que a gente resgate o verdadeiro caráter de Cristo, que nós, infelizmente, não conhecemos mais, né? A igreja primitiva conheceu, e eles viveram com Jesus e foram transmitindo isso ao longo do tempo, mas quando veio esse tempo, né, do chifre pequeno, isso foi completamente retirado, né, da terra. E agora nós vamos viver esses momentos de por isso que Deus precisa de um povo que vai vindicar o caráter dele aqui na terra. Nós somos o povo que estamos sendo chamados, olha, eu estou toda arrepiada, para mostrar ao mundo isso que a Belinha acabou de falar. Não, Deus não é isso que Satanás está mostrando. Deus é outra coisa. A gente sempre ouviu dizer que Deus é amor, mas nós não sabemos o que é isso. E o livro Grande Conflito, de Ellen White, fala, no capítulo da angústia de Jacó, que ninguém vai entrar no reino de Deus sem passar pelo período de angústia. Ninguém. Nós precisamos nos preparar para este período. E é o quê? Fazendo o quê? Que nós estamos fazendo aqui agora. Belinha, eu estou esperando o estudo do juízo de Deus. Eu estou esperando, porque eu aprendi no livro de Juízes que juiz na Bíblia não é o que nós conhecemos, não é aquele que julga e que dá a sentença. Juiz, biblicamente falando, na mente do nosso Deus, que criou todas as coisas, é o libertador. O juiz é aquele que liberta. Então, o juízo de Deus vai ser a nossa libertação, minhas queridas. O juízo de Deus não é as desgraças desse mundo, isso é obra de Satanás. Pode falar, Belinha. Eu empolguei. Não, é muito bom. Isso é muito bom. Pronto, vocês falam e vem à minha mente vários textos.
E um texto que veio agora foi de Isaías 60, não é? Nós estamos agora aqui. Quando Deus diz, levanta-te, Deus está chamando um povo para se levantar. Porque nós estávamos sentados, ou até deitados. Eu acho que nós estamos muito deitados. Então ele diz, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. E é verdade. E é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, como estavas a dizer há pouco. A Idade Média foram 1260 anos de trevas. Mas depois o Senhor diz, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Irmãos, ele está vindo. Isaías 60, versículo 1 e 2. Sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E Deus está preparando um povo precisamente para isso. Para se levantar e não só dizer que Deus é amor, mas para demonstrar no seu caráter. Como é que nós demonstramos no nosso caráter? Suportando os insultos, os maus tratos, as acusações, o sermos eliminados, desprezados, sermos, enfim, completamente ignorados, postos de parte, riscados, mas permanecendo fiéis, porque Deus está connosco, Ele está permitindo que nós somos ouro, só que o ouro escureceu-se. Diz lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, como era puro o ouro, como era brilhante, mas ele se escureceu com as impurezas, com a maldade, com a iniquidade, tanta coisa, não é? Com o nosso caráter egoísta, orgulhoso, teimoso, vaidoso. E agora, para que ele volte a ficar puro, Deus não quer, mas ele tem que nos fazer passar pelo fogo, pelo cadinho. E isto é seguir Jesus. Nós cantamos a Jesus, seguir eu quero. Então, seguir Jesus é também ter que ir para a cruz. É isso mesmo, né? E a irmã White fala que as provações, elas são obreiras de Deus, né? Elas nos ajudam a nos aproximarmos mais dele. E eu gostaria até de sugerir, né, que, só um instante, que a irmã Belinha pudesse fazer uma série conosco, né? Nossa escala de dezembro está aberta, uma série que ela pudesse falar sobre o estranho ato de Deus, sobre as mensagens angélicas, tudo que ela falou aí. Então, acho que fica aí o meu convite, a minha sugestão, né? Se você quiser aceitar. Alguém mais quer falar? A Jeane? Kézia, a Ruth fez algumas perguntas para a irmã Belinha. Eu não sei se o momento vai dar para responder, porque eu creio que é um assunto extenso, né? Mas poderia ser até uma sugestão para um próximo momento, né? Já que nós estamos bem avançados. Que a Ruth perguntou se as pragas do Apocalipse... Fala aí, Ruth, por favor. Para ela, se ela pudesse dar uma rápida explicação sobre as 7 últimas pragas, e também os juízos de misericórdia. Não vou conseguir fazê-lo nos breves minutos. Não vai dar, não. Mas posso, preparar alguns estudos sobre isso, que acho que vai ser bom, vai ser um bálsamo, não é? O bálsamo de Gileade. E depois trazer para os irmãos. Só preciso de algum tempinho, está bem? Pode ser? Pode sim, pode sim. A irmã Aponirei vai falar com vocês sobre as datas. Alguém mais? A Jeane tinha levantado... Louvado seja Deus. A Jeane tinha levantado a mão, se não... Bom dia. O que eu ia falar era o que a Ruth falou. Sobre os juízos de misericórdia, né? Que a gente também precisa entender, e porque o Espírito de Profecia fala sobre os juízos sem misericórdia, né? Que no caso as pragas, mas como a irmã disse, precisa de um tempo, né?
É. Então, agora, né, não havendo mais, eu vou pedir à irmã Belinha que conclua com uma oração. Hoje nós vamos passar o dia todo orando pela família do irmão Valmir. E eu também gostaria de sugerir que nós orássemos por todas as famílias hoje. Se eu não me engano, é o dia de finados, né? E existem muitas pessoas sem esperança, que não entendem. Então, eu gostaria que nós orássemos por todas as pessoas que hoje, por não entender, vão passar um dia muito, muito mal nos cemitérios e nas suas lembranças, né? Então, eu gostaria de pedir à irmã Belinha que ela orasse. Logo após a oração, eu vou finalizar com o hino. Oremos, então. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, é bom, é muito bom falarmos a seu respeito, ouvirmos como realmente o Senhor é, mas nós temos consciência, Pai, que o Senhor ainda é para nós um Deus misterioso. Há muita coisa a seu respeito que nós não conhecemos. Mas o Senhor o revelou através de Jesus Cristo, por isso eu percebo que nós necessitamos muito mais de estudar a vida de Jesus e compreender quão querido, quão bondoso é o Senhor. Ó Pai, eu anseio e suplico que o Senhor nos ajude a chegar a esse conhecimento, a deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha a vida e que nos ocupa as horas para dedicarmos a conhecer este Deus maravilhoso que nós temos. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a impedir que as trevas com que Satanás muitas vezes nos cerca nos impeçam de ver o seu amor, de ver a sua misericórdia. E que ao contemplarmos essa misericórdia, nós sejamos transformados. Eu anseio essa transformação, Pai, a sério, eu anseio a minha transformação, a transformação de outros irmãos. Dê-nos um espírito dócil, Senhor, um espírito manso, tranquilo, que o Senhor nos continue a abençoar com o seu espírito e que daqui a pouco tempo, quando nos voltarmos a encontrar aqui na sala, todos nós que estamos aqui, possamos trazer testemunho de como o Senhor nos falou, como o Senhor nos esclareceu um pouco mais, possamos trazer testemunho daquilo que o Senhor nos ensinou e possamos partilhar com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, porque ainda nos está a dar tempo de graça para que o possamos fazer. Dê-nos a coragem de sermos fortes na provação. E se algum de nós aqui tiver sido escolhido pelo Senhor para ser mártires, que o Senhor nos ajude a não vacilar e a ter alegria. Dê-nos o seu espírito, Pai, dê-nos força. Também suplicamos por aquelas pessoas que foram referidas agora, que não conhecem o Evangelho, mas nós temos a obrigação de lhes falar, de lhes mostrar, de lhes dar esperança. Impulsiona a sua igreja, Pai, que tem estado tão parada, tão inativa. Só o seu Espírito pode fazer isso, Pai. E nós aguardamos esse momento. Queremos dizer-lhe, Senhor, eu quero dizer-lhe, eis-me aqui, envia-me a mim. Que este possa ser o sentimento de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus que a vida não traduz.
Então, bom dia a todos. Que Deus possa permanecer com todos ao longo desse dia. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Eu vou encerrar a sala nesse momento, mas antes eu queria fazer um apelo para todo mundo, que nós vivemos no período de Laodiceia, não é porque queremos, né? Nós estamos aqui hoje, mas estamos dormindo. E eu queria pedir a todos que amanhã é um desafio, que a gente se preparasse para se levantar às 5 da manhã e estarmos aqui e abrirmos as nossas câmeras, para que a gente possa se ver, para que a gente possa acordar, né, e ouvir a palavra de Deus. Um bom dia para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Belinha, mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Bom dia. Bom dia a todos.